Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. Que alegria poder estar com vocês, participando desse projeto Jovem a Palavra. Um projeto que verdadeiramente nasceu do coração de Deus e foi suscitado no coração do Ministério Jovem da nossa Arquidiocese de Teresina. Meu nome é Luciana Carneiro, eu faço parte do grupo de oração Luz da Vida, este grupo que eu considero como um pedacinho do céu na terra, minha Jerusalém, minha casa, minha família espiritual. Vivi uma experiência profunda com o amor de Deus em 2015, através de um acampamento de jovem. E desde então eu não consegui mais me distanciar deste amor profundo, que é o amor de Deus. Então eu queria iniciar este momento, antes de tudo, dizer que Deus te ama. Deus te ama de uma forma incondicional. Você que está assistindo esse vídeo, saiba que Deus sabe de tudo que se passa na sua vida. Deus conhece o seu coração. Deus sabe dos seus sonhos. Deus te conhece por inteiro. E Ele te ama porque você foi feito pelo amor. E você foi criado e foi criada para amar e para ser amado. Então hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos falar um pouco, partilhar um pouco sobre o jovem na palavra de Deus. Olha que interessante, né? A Bíblia, a palavra de Deus, nós temos vários testemunhos de jovens que foram chamados para testemunhar, que foram chamados para servir a Deus. E hoje nós também somos essa geração que Deus confiou para construir uma civilização do amor. Um dia talvez eu nem imaginaria que estaria caminhando de uma forma tão perseverante, que iria me doar à obra de Deus. E hoje eu percebo que Deus já sonhava com isso. E eu sou muito feliz de hoje testemunhar essa alegria, que é dedicar a minha juventude às coisas de Deus. E Deus não nos tira nada, viu? Acredite. Nós não perdemos nada, nós só ganhamos a alegria mesmo de viver em Deus, de viver com Deus. Então vamos conhecer um pouquinho sobre alguns desses jovens, mas eu quero saber, você preparou o seu diário espiritual? Você está gostando de participar desse estudo bíblico? Nós concluímos no vídeo passado a primeira carta de São João e nós vamos ainda, não terminamos, nós vamos continuar nos próximos vídeos para nos aprofundar na primeira carta de São Timóteo. Então prepara o seu coração, viu? Porque este mês está recheado de coisas boas para mim e para você. Então prepare o seu diário espiritual, viu? Não deixe de personalizar, porque você vai estar concorrendo no final do mês a um presente especial para quem preparou o diário espiritual mais personalizado, mais criativo, mais ungido. E eu vou participar também, viu? Estarei aí concorrendo junto com vocês. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos fazendo esse estudo bíblico, utilizando o método Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Um método que tem gerado muitos frutos na minha vida pessoal também. E eu estou muito feliz de poder estar participando e de poder estender essa graça que eu tenho vivido, testemunhar essa graça que é viver uma intimidade com a palavra de Deus. Então nós vamos conhecer, a partir do Antigo Testamento, alguns jovens que foram chamados para mais perto do Senhor e que foram conduzidos a anunciar a palavra, Vamos aí, eu vou utilizar a exortação apostólica Christus Vivit, que o Papa Francisco fez, dedicou especialmente aos jovens. E vamos tomar aqui algumas passagens, tá bom? Convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos dar uma lida aí, partindo lá do Antigo Testamento, indo também para o Novo Testamento. Então, nós vamos começar falando de José. Vamos conhecer, assim, um pouco da história de José. Pegue a sua palavra e abra em Gênesis, capítulo 37. Do capítulo 37 até o capítulo 47, nós temos aí toda essa história de José. José, ele era muito jovem quando ele foi chamado pelo Senhor. Ele tinha apenas 17 anos, ele era o filho caçula.
Ninguém nem imaginava que José seria o escolhido para sonhar tantos sonhos de Deus, né? José ele foi verdadeiramente um jovem sonhador. Você é um jovem sonhador? Eu sou uma jovem sonhadora. Eu tenho muitos sonhos que eu tenho certeza que são também sonhos de Deus para a minha vida. Então José é este exemplo, né, de muito jovem, ele disse sim ao chamado de Deus e ele enfrentou muitas dificuldades. Eu não vou ler todas as passagens, né, mas eu já te convido a anotar aí Gênesis capítulo 37, e se você quiser conhecer todos os detalhes da história de José, você vai estender do capítulo 37 até o capítulo 47. Mas eu vou ler aqui o versículo 2, tá bom? Dessa passagem, para você se situar aí sobre a história de José. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Então, mais à frente, nós vamos ver que José, como ele era muito sonhador, ele contava o seu sonho para os seus irmãos, né? Ele era o caçula. E aí os seus irmãos, muitas das vezes, começaram, à medida que ele contava esses sonhos e via que o pai deles tinha um carinho especial por José, começaram a invejar a figura de José, né, o seu irmão. E aí eu te convido a ir aprofundando mais sobre a vida de José. Você vai conhecer um pouco dos desafios, das dificuldades que José enfrentou. Mas mesmo assim ele não deixou de sonhar. E nós também, a exemplo de São José, somos convidados a sonhar os sonhos de Deus. Nós temos também a figura de Gedeão. Gedeão aí, você pode abrir um pouquinho mais à frente no livro de Juízes, tá bom? No capítulo 6, no versículo 12. Do versículo 12 até o versículo 14. Então, olha o que diz a palavra. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: O Senhor fez-o verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou nas mãos dos madianitas. Então o Senhor disse, voltando-se para ele: Vai, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Então, Gedeão, ele era um jovem muito sincero, né? Ele foi lá e até desafiou o Senhor, né? Desafiou Deus. Como é que pode, né? Tu és o nosso Deus, mas deixou acontecer tantas coisas conosco. E o Senhor vai, com essa tua coragem, vai libertar Israel. Então, o Senhor, ele quis aproveitar daquela coragem, daquela ousadia de Gedeão para enviá-lo a libertar o seu povo. Assim como Gedeão, jovem corajoso, nós temos outros exemplos também. Nós temos o exemplo de Davi. Davi que também, quando foi chamado por Deus, era muito jovem. Mas nós também temos exemplo de jovens que, no início, eram muito inseguros. E nós também, muitas das vezes, somos inseguros quando recebemos um chamado de Deus. Nós achamos que não somos capazes, mas Deus vem através da sua palavra nos dizer que nós somos capazes sim, que Ele precisa do nosso vigor, que Ele precisa da nossa coragem, da nossa ousadia, da nossa alegria. Então eu te convido hoje a tomar posse desde já desta palavra. Da mesma forma que o Senhor chamou Gedeão, que chamou Davi, que chamou José, que chamou Jeremias, Isaías. Da mesma forma que o Senhor chamou os profetas, Ele também nos convida hoje, no nosso tempo, na nossa realidade, nós sermos esses jovens corajosos e ousados. E tenho aqui o exemplo de Samuel. Samuel, ele era um adolescente também quando foi chamado por Deus. Olha o que nos diz lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo do 9 ao 10. Olha só o que nos diz essa palavra.
O Senhor já estava chamando Samuel já algumas vezes e ele não conseguia discernir quem era realmente que estava o chamando. E aqui olha o que diz o Senhor. Vai e torna-te a deitar-se, disse ele. E se ouvires o que te chamam de novo, responde. Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. Então, às vezes nós também temos essa dificuldade de ouvir a voz de Deus. Mas aí é a vida de oração, é aquela intimidade, quando nós vivemos uma intimidade com o Senhor, nós começamos a aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E eu trago algo muito, muito profundo no meu coração, de que tudo aquilo que traz paz ao meu coração é vontade de Deus. Se traz paz ao seu coração, também é vontade de Deus para a sua vida. Pois bem, Samuel, Gedeão, José, Davi, Salomão, que herdou também, o trono, que foi um grande rei. Salomão, quando foi chamado por Deus ainda muito jovem, a primeira coisa que ele pediu ao Senhor foi sabedoria. Olha só, quando nós vamos pedir algo para o Senhor, o que é que nós temos pedido? Nós precisamos pedir na nossa oração a sabedoria, o discernimento. Nós precisamos pedir a graça de sermos humildes, de sermos pacientes, a escutar com delicadeza, com docilidade a vontade de Deus. Mas não é só no Antigo Testamento que nós temos exemplos de jovens que disseram sim ao chamado. Lá no Novo Testamento nós temos um chamado muito especial. O chamado que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que nos salvou, que nos libertou. E aí eu te convido a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Já no versículo 38, olha o que diz Maria. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. E Nossa Senhora disse sim. E quando ela disse sim, a promessa começou a se cumprir. Essa promessa que alcança cada um de nós hoje. O sim verdadeiro, confiante de Nossa Senhora nos trouxe Jesus, que nos salvou, que nos libertou pela sua Santa Cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, querida juventude da nossa arquidiocese, o Senhor ele faz o chamado a você, ele faz o chamado a mim. Nós precisamos dizer sim a esse chamado. Nós precisamos colaborar para que seja construída uma civilização do amor. E aqui eu trago também como exemplo São Timóteo, ainda nesse Novo Testamento. São Timóteo foi muito corajoso, ele é meu amigo do céu. Eu rezo todos os dias com São Timóteo. Ele foi muito corajoso porque ele era muito jovem, quando também foi chamado pelo Senhor a ajudar Paulo na evangelização. E olha só o que nos diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade.
Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti, que foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tomemos posse desta palavra de Deus para nós. Sejamos jovens de oração. O primeiro passo é viver uma intimidade com Deus. Declarar o senhorio na nossa vida, na nossa juventude, nas decisões que precisamos tomar. O segundo passo é uma decisão, porque eu e você, nós somos o agora de Deus. O Senhor, Ele quer precisar de nós, mesmo nas nossas fragilidades, na nossa pequenez, mesmo com as nossas limitações. O Senhor, Ele quer precisar de nós. Nós precisamos tomar uma decisão nova hoje, agora, nesse momento. E o terceiro passo é o testemunho. Testemunhar verdadeiramente que Deus tudo faz na nossa vida. Que vale a pena ser de Deus, que vale a pena ser uma jovem de Deus. Oração, decisão e testemunho. Queridos jovens, meus queridos irmãos que nesse momento está acompanhando este vídeo, que Deus possa neste mês de setembro, através desse estudo bíblico, tocar o nosso coração e nós possamos tomar verdadeiramente uma decisão nova, de buscar uma juventude santa, uma juventude que se prostra diante de Deus e que confia nos sonhos de Deus. Você e eu, nós somos o agora de Deus. Tome posse dessa verdade. São João Paulo II nos diz: a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Deus abençoe. Fique conosco, continue participando desse estudo bíblico. O Senhor tem maravilhas para realizar na sua vida e na minha vida.